Vamos passar nesse momento para a pregação da palavra. Peço que abram suas Bíblias em Gálatas, capítulo 3. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3. Essa noite, nosso texto será do versículo 1 ao versículo 5. Gálatas, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5. Vamos fazer a leitura. Eu farei a leitura, os irmãos acompanhem suas Bíblias mesmo em silêncio, e depois estarei orando mais uma vez. A palavra de Deus diz assim: Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Oremos mais uma vez. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos nessa casa de oração, ó Pai. Obrigado por esse culto que o Senhor nos permite prestar ao Senhor, pela liberdade que nós temos de cantar, de orar publicamente com as portas abertas e principalmente de receber a palavra do Senhor. Nesse momento pedimos que o Senhor continue falando aos nossos corações. O Senhor já tem falado através dos cânticos e hinos, e agora através dessa leitura e exposição da palavra, que o Senhor fale conosco aquilo que o Senhor deseja, Pai, que nossas vidas sejam transformadas por aquilo que o Senhor tem a dizer a nós, que nós saiamos daqui hoje diferente de como entramos, ó Deus. Que essas palavras aqui sejam guardadas em nosso coração e que sejam praticadas diariamente em nossa vida para uma mudança completa do nosso ser, para que sejamos cada vez mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo, para que estejamos cada vez mais próximos daquilo que o Senhor deseja de nós, ó Pai. Nós oramos pedindo a iluminação do seu Santo Espírito, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. O título que eu coloquei para esse sermão, para essa pregação, é A Inutilidade das Obras Diante da Graça. A inutilidade das obras diante da graça. Certa vez, um garoto, um menininho, ele estava em casa sozinho, e ele era um menininho muito pobre, que morava numa comunidade muito pobre, num bairro muito pobre. E os seus pais haviam saído para trabalhar e ele ficou sozinho em casa. E não tinha nada para ele comer. Então ele foi para a rua brincar e ele ficou brincando e se divertindo lá com os meninos, mas já passava da hora do almoço já e ele ainda não tinha comido nada. E ele nem pensava em voltar para casa porque ele sabia que na casa dele não tinha nada para comer. Então ele sentou na frente de um mercadinho. Tinha um mercadinho no bairro, era até um mercadinho grande. E ele ficou sentado ali na frente do mercadinho, admirando as coisas que tinham dentro do mercado. Então, da vitrine, ele conseguia ver as frutas, maçãs, bananas, laranjas, muitas frutas bonitas. E ele estava lá com fome e pensando que ele poderia comer alguma coisa, mas ele não tinha dinheiro. E nesse mercadinho também tinha uma padaria, que tinha leite, que tinha pão, biscoitos, bolos. E ele estava lá sentado e meio triste, meio cabisbaixo. Até que o dono do mercadinho foi até a porta e olhou para o menino e olhou ao seu redor, para a comunidade, para aquelas pessoas do bairro. E de repente ele começou a falar em voz alta, dizendo: venham, venham todos. Quem tiver com sede, entra, beba o que quiser. Quem estiver com fome, entra, coma o que você quiser. Hoje é tudo por minha conta. Não tem problema se você não tem dinheiro. Entra aqui no meu mercadinho e coma o que você quiser.
As pessoas ficaram meio desconfiadas, né? Meio, será que é isso mesmo que eu estou ouvindo? Mas o menininho, ele não pensou duas vezes. Ele entrou no mercado e pediu um leite daqueles que já misturados com chocolate, gelado, estava quente no dia. E ele falou, eu quero um leite, mas eu não tenho dinheiro, já vou avisando. E o dono do mercadinho falou, não, pode pegar, é seu, pode tomar tudo. E ele pegou o leite e tomou o leite. Então o dono do mercado ficou olhando para ele e perguntou, você não quer mais nada? Você não está com fome? Aí o menininho, meio que sem jeito, apontou para as bananas, né? Tinha umas bananas nanicas, bonitas, e falou, eu queria uma banana. Aí o dono do mercado foi lá, escolheu 3 bananas, das maiores que ele tinha, das mais bonitas, e deu para o menino e falou, é sua, pode comer. O menino comeu as bananas e ficou muito feliz, agradeceu e falou, agora eu vou embora. Aí ele falou, espera aí, antes de você sair, eu quero que você leve algumas coisas. Então o dono do mercadinho montou uma sacola, colocou pão, leite, maçãs, laranjas, biscoitos, e falou, ó, leva para sua casa, leva para sua família. E o menino foi embora, então, feliz para sua casa. Não é muito comum a gente ver isso, né? Infelizmente, não são muitos donos de mercadinhos que fazem isso, e os que fazem também não fazem todo dia, né? Eles raramente fazem algo assim. Porém, o nosso Deus, ele é diferente. Nosso Deus, ele nos dá tudo o que nós queremos e ele nos dá de graça, sem nos cobrar nada por isso. Isaías, capítulo 55, versículo 1, diz exatamente isso. Isaías está proclamando, venham aqueles que têm sede, e vocês que não têm dinheiro, venham mesmo assim e comprem do que eu tenho para vocês. Deus está nos oferecendo pão e água, mas não é qualquer pão, não é qualquer água. Deus está nos oferecendo o pão da vida e Deus está nos oferecendo a água da vida, e Ele está nos oferecendo isso de graça. Nós não precisamos fazer nada e nós nem sequer podemos fazer nada. Esse é o ponto-chave da salvação. A salvação, ela é pela graça, ela é por aquilo que Jesus Cristo fez por nós e não pelo que nós fazemos por Ele, porque nós não podemos fazer nada. O que nós podemos fazer para Deus? Essa é a questão. O que Deus precisa, que Ele mesmo não possa ter, que Ele precisa de que nós façamos para Ele? Nada. Nós não podemos fazer nada, principalmente em relação à nossa salvação. E nós estamos vendo isso desde o princípio de Gálatas, desde o capítulo 1, Paulo está falando, Gálatas, não se esqueçam, a salvação é pela graça, a salvação é pela fé. E só para a gente lembrar, os Gálatas, eles estavam aderindo ao judaísmo, porque alguns judaizantes, alguns judeus, foram até lá e falaram para eles que somente crer em Jesus Cristo não era suficiente, eles deveriam cumprir a lei de Moisés, eles deveriam ser circuncidados, eles deveriam passar por todos os processos dos judeus para serem salvos de verdade. E Paulo não pregava isso. Paulo pregava a salvação pela fé, Paulo pregava a salvação pela graça. Acontece que eles desacreditaram Paulo. Falam, Paulo? Não. Paulo, ele quer ficar bem com vocês. Por isso que ele prega a mensagem pela metade. Ele nem é apóstolo de verdade. Paulo vem aqui e prega uma coisa, mas os apóstolos lá, eles pregam outra coisa. Então, os Gálatas estavam acreditando nisso. E Paulo escreveu essa carta para falar para os Gálatas, eu não acredito que vocês estão caindo nessa. Vocês estão indo pelo caminho errado. E aqui no capítulo 3, a gente vê a indignação de Paulo, porque Paulo começa dizendo o seguinte, Gálatas insensatos. A palavra insensatos que Paulo usa aqui é uma palavra pesada, é a mesma palavra que Jesus Cristo usou quando ele falou, ó nécios de coração. Significa nécios, significa tolos, significa sem sabedoria, sem senso, sem juízo. Em algumas Bíblias mais antigas diz sem siso. Eram pessoas que não estavam pensando corretamente. E Paulo está tratando eles dessa forma. Está falando, vocês são insensatos. Vocês não têm juízo. Vocês não têm sabedoria. Vocês estão agindo como loucos. Em outras traduções também chama os Gálatas de loucos. Paulo não quer acreditar que eles estão deixando de lado o evangelho da graça para tentar a própria salvação, para tentar conquistar a própria salvação pelas suas próprias obras. Então, Paulo apela para a experiência de conversão dos Gálatas. Esse é o ponto desse trecho que nós separamos das Escrituras. Paulo está falando, olha, vocês foram salvos pela pregação, vocês não foram salvos pelas obras.
Por que agora vocês querem praticar obras para serem salvos? Pensem se é razoável, se há alguma necessidade de algo que a sua carne pode fazer para a salvação. Não existe isso. Vocês são insensatos, vocês estão desprovidos de bom senso, vocês são tolos, se estão realmente acreditando nisso. Interessante que os Gálatas, eles eram um povo descendente de bárbaros que vieram do norte e que invadiram ali aquela região da Galácia, e por isso algumas pessoas acreditavam que eles não tinham muita instrução. Mas não era verdade, eles eram um povo culto, eles eram um povo inteligente, eles eram um povo que tinha uma cultura muito avançada para a época. Então, os Gálatas, Paulo chamar os Gálatas aqui de insensatos, era realmente algo pesado para os Gálatas ouvirem isso. Quando eles estavam lendo a carta, eles falam, nossa, Paulo está pegando pesado com a gente. A gente já viu que no começo da carta, Paulo nem sequer chama eles de irmãos, Paulo está realmente bravo com eles. Ele fala, não é possível. Tanto que Paulo continua dizendo aqui no versículo 3, quem vos fascinou a vós outros? Essa palavra fascinou também pode significar feitiço. É como se Paulo falasse assim, quem enfeitiçou vocês? Vocês vocês não estão no estado normal de vocês estão encantados, vocês estão debaixo de alguma mágica. Não é possível que, tendo visto Jesus Cristo crucificado, que eu mesmo expus para vocês, de tal forma e com tantos detalhes que vocês viram Cristo crucificado com seus próprios olhos, agora vocês querem simplesmente abandonar tudo isso e conquistar a salvação pelas suas próprias forças. Vocês só podem estar debaixo de algum feitiço, debaixo de alguma maldição. Não é possível que vocês estejam com bom senso fazendo isso. Paulo estava impressionado com o fato dos Gálatas estarem voltando atrás, indo por um caminho completamente diferente daquele que ele havia iniciado com os Gálatas. Paulo pregou o evangelho da verdade para os Gálatas, ele expôs Cristo crucificado com tantos detalhes que era como se eles tivessem visto Jesus na cruz com os próprios olhos, e agora eles estavam se deixando enganar por uma falsa mensagem. A palavra exposto, que nós temos aqui, Jesus Cristo exposto como crucificado, é a mesma palavra que na Septuaginta foi utilizada para quando Moisés construiu a serpente de cobre e expôs publicamente a serpente de cobre para a salvação dos israelitas. Os israelitas estavam murmurando, reclamando, falando, Deus, você nos trouxe aqui para o deserto, nos tirou do Egito para que a gente morresse aqui a gente não tem água, aqui a gente não tem pão, vem esse maná aí, a gente não quer nada disso, a gente quer voltar para o Egito. Então Deus falou, vocês querem voltar para o Egito? E Deus enviou um monte de serpentes venenosas que começaram a picar, a morder os israelitas, e eles começaram a morrer. Então o povo se arrependeu e clamou para Moisés, salva-nos, ore para Deus, para que Deus nos salve. Moisés orou para Deus, intercedeu pelo povo, e Deus falou, faça o seguinte, construa uma serpente de cobre, e coloque ela no meio aqui das tendas, e coloque ela num lugar bem alto, para que todo aquele que olhar para a serpente seja salvo. Então, a palavra é a mesma, ele foi exposto, Jesus Cristo foi exposto da mesma forma que a serpente de cobre foi exposta no deserto, para a salvação daqueles que olhassem para a serpente. E aí, vamos continuar caminhando no nosso texto. Paulo começa a fazer uma pergunta para eles, no versículo 2. Quero saber apenas uma coisa de vocês, quero saber apenas isso de vós. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então Paulo apela para a experiência de conversão deles. Ele fala assim, quando vocês foram convertidos, quando vocês receberam o Espírito Santo, foi porque vocês estavam cumprindo a lei? Ou foi porque eu preguei Jesus Cristo para vocês? E a resposta era óbvia. Eles haviam acreditado na pregação, eles não tinham lei, eles não conheciam a lei de Moisés. Mesmo que eles tivessem a lei, eles não poderiam cumprir a lei de forma perfeita para alcançar a própria salvação. Eles receberam o Espírito Santo de Deus porque eles confiaram, porque eles acreditaram, porque eles ouviram a pregação da fé e creram nessa pregação, e por isso eles receberam o Espírito Santo. Paulo queria que eles pensassem nisso. Olhem, vocês receberam os dons do Espírito, vocês falaram em línguas, vocês receberam milagres, vocês receberam o Espírito Santo, e foi porque vocês creram. Graça. Vocês não tiveram que fazer nada para isso, vocês receberam de graça. Paulo continua no versículo 3,
chamando eles de tolos, de insensatos. Vocês são assim tão loucos que, tendo começado no espírito, estão agora vos aperfeiçoando na carne. Uma vez que eles experimentaram a conversão através do Espírito Santo, agora eles acreditavam que poderiam melhorar a conversão, completar a conversão com as suas próprias obras. É bom a gente fazer uma diferenciação aqui de carne, né? Muitas vezes carne, na Bíblia, significa pecado, natureza pecaminosa. Então, quando a gente fala, é a carne lutando contra o Espírito, né, dentro de nós, a nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza que veio lá de Adão, que está lutando contra a nossa natureza espiritual que vem de Jesus Cristo. Então, carne muitas vezes se refere à natureza pecaminosa. Mas aqui, e em algumas outras cartas, Paulo está falando sobre o esforço humano, um esforço inútil humano que os homens tentam usar para alcançar coisas de Deus. Então, carne aqui é um esforço humano. Então ele fala assim, vocês começaram pelo Espírito, vocês receberam os dons do Espírito, e agora vocês querem conquistar as coisas pelas suas próprias obras, com as suas próprias forças. Quem é mais forte? A carne ou o Espírito? O ser humano ou Deus? O que a carne pode fazer para aperfeiçoar a obra do Espírito? E voltamos mais uma vez. O que o homem pode fazer para ajudar Deus? Nada. Deus não precisa do homem para nada. Os Gálatas, aparentemente, tinham sofrido algum tipo de perseguição no momento em que eles se converteram. Por isso que no versículo 4, Paulo fala para eles, foi em vão o que vocês sofreram? Toda a experiência que vocês passaram foi em vão? Vocês não aprenderam nada com isso? E aí Paulo dá meio que uma amenizada, ele fala, se é que foi em vão, se aconteceu dessa forma, né? Eu não acredito nisso. Paulo está falando, eu não acredito que tudo aquilo que vocês passaram foi em vão. Eu acho que vocês estão passando por um momento de confusão na cabeça de vocês. É importante a gente perceber que Paulo não está tratando os Gálatas como descrentes. Não é como se os Gálatas tivessem perdido a salvação deles porque eles desistiram da salvação pela fé. Paulo está tratando eles como crentes desobedientes. Fala, isso que vocês estão fazendo agora não faz sentido nenhum. Eu quero que vocês voltem a ter uma fé racional, a ter uma fé correta. Então Paulo não está evangelizando eles novamente. Paulo está falando, vocês são crentes, vocês já foram salvos. Ajam como crentes, ajam como pessoas salvas. Não fiquem tentando fazer as coisas por vocês mesmos, mas façam as coisas de acordo com o Espírito Santo, de acordo com aquilo que Deus mesmo determinou. E nós chegamos no último versículo, no versículo 5. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Paulo fala, olhem para Deus. Deus dá o Espírito para vocês através das obras ou através da fé? Deus opera milagres entre vocês por causa das obras que vocês têm para apresentar ou por causa da fé de vocês? Sempre foi pela fé. Sempre foi pela graça. Jesus Cristo olhava para os homens e falava, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, vai e não peques mais, vá e siga a sua vida. Era a fé. Aqueles homens não tinham nada para apresentar a Jesus Cristo, o cego não tinha nada para apresentar a Jesus Cristo, o leproso não tinha nada para apresentar a Jesus Cristo, além da sua própria fé, além de crer que ele era o Messias e que ele podia efetuar a cura na sua vida. Então, tudo que Deus faz para nós é graça. Tudo que Deus faz para nós é pela fé, inclusive a nossa salvação. Mas não termina aí. Nada do que Deus nos oferece pode ser alcançado pelas nossas próprias obras. Tudo é alcançado pelo Espírito Santo. Tudo é pela fé, tudo é pela graça. Muitos cristãos, nos dias de hoje, acreditam, ou acham pelo menos, né, que o Espírito Santo que os salvou não pode guardá-los nessa salvação. Então a gente encara esse tipo de problema nas igrejas por aí, até mesmo nas nossas próprias igrejas. As pessoas não acreditam que a salvação delas é fixa, é plena, é completa e é para sempre. Elas acreditam que elas podem perder a salvação, porque elas acreditam que a salvação depende daquilo que elas fazem. E não é isso. Não depende do que elas fazem. Depende do que Cristo fez. Elas acreditam que o Espírito que as salvou não podem ajudá-las a viver para Cristo. Elas acham que elas mesmas têm que se esforçar para viver para Cristo. Elas não acreditam que o Espírito Santo é que leva elas a viver para Cristo. Isso é um erro muito grave.
elas até têm a noção de que a salvação é pela graça. Muitas igrejas sabem disso. As igrejas reformadas, sejam elas de qualquer denominação, acreditam, todas elas, batistas, luteranas, metodistas, todas acreditam que a salvação é pela graça, mediante a fé, que ela vem através de Jesus Cristo. Mas eles acreditam, alguns acreditam que dependem da sua própria força para ter uma vida cristã, e isso é um engano terrível, é um erro terrível que nós temos que evitar nas nossas vidas. Achar que nós podemos segurar a nossa salvação, achar que nós podemos completar a nossa salvação, achar que depende de nós a nossa própria salvação e até mesmo a nossa santificação, a nossa vida cristã, ela não depende de nós. Se nós tentarmos fazer isso com as nossas próprias forças, nós vamos falhar. Romanos capítulo 7 deixa claro que os crentes não podem fazer nada por si mesmos para agradar a Deus. E o capítulo seguinte, o capítulo 8, quando nós lemos Romanos, ele nos ensina que o Espírito Santo é quem continua o trabalho da graça, é o Espírito Santo que nos fortalece, é o Espírito Santo que intercede por nós juntamente de Deus com gemidos inexprimíveis, é o Espírito Santo que cumpre a lei em nós. Então não adianta a gente ficar tentando cumprir a lei de Deus por nós mesmos, com as nossas próprias forças, porque nós falharemos sempre. Tem uma música que ela diz exatamente isso. Quando nós lutamos pela nossa própria força, nós já entramos na batalha derrotados. Se a gente vai lutar achando que nós mesmos é que vamos lutar, a gente já vai derrotado. Como é que funcionava a Guerra Santa no Antigo Testamento? Deus falava assim: não façam nada que eu não mandar vocês fazer. Então, se Deus falar assim para os israelitas: fiquem aqui orando, fiquem aqui cantando, fiquem aqui marchando, e eu vou derrotar o exército inimigo, os israelitas deveriam ficar ali, cantando, orando e marchando. Eles não deveriam pegar espadas, pegar os escudos e irem para a batalha, a menos que Deus mandasse eles fazer isso. Quando eles obedeciam a Deus, Deus ia lá e ganhava a batalha por eles. Eles não precisavam fazer nada, só confiar em Deus. E isso é exemplo para nós. A partir do momento em que eles iam lutar com suas próprias forças, eles voltavam derrotados. Quando eles falavam: não, Deus, deixa que a gente vai, a gente é maior, nós somos um exército maior, nós somos mais fortes, a gente vai lutar. E eles voltavam derrotados para casa. Quando Davi foi lutar contra o gigante, Davi colocou aquela armadura pesada e não conseguia nem se mexer. Ele falou: não preciso disso, porque quem vai lutar contra esse gigante não sou eu. Quem vai lutar contra esse gigante é Deus. Não foi uma pedrinha que derrubou Golias. Foi Deus que derrubou Golias. Nós temos enfrentado os gigantes todos os dias. Mas nós não podemos fazer isso sozinhos. Nós não podemos tentar fazer isso com a nossa própria força. Nós temos que confiar em Deus. A gente fala: beleza, salvação é pela graça, somente pela graça. Salvação é pela fé e somente pela fé. Mas a gente quer segurar alguma coisa. A gente fala: não, a santificação é minha. Sou eu que tenho que me santificar. Sou eu que tenho que lutar. Sou eu que tenho que batalhar. Mas o versículo 3 do nosso texto é bem claro. Ele fala assim: vocês começaram pelo Espírito, porque agora vocês vão tentar fazer isso por meio de esforço humano, com as suas próprias forças. Errado. Não vos enganeis, irmãos. Romanos 8 diz que nós temos que viver pelo pendor do Espírito. Então, Romanos 8, Paulo vai falando: existe o pendor da carne e o pendor do Espírito. Vocês são filhos de Deus, vocês têm o Espírito de Deus habitando em vocês, então vivam pelo Espírito. Confiem no Espírito, não confiem em si mesmos para nada. Tem um pastor que ele costumava dizer que viver pelo pendor do Espírito era subir numa escada rolante. Você só sobe ali e fica parado, a escada vai subindo por você. Nós devemos mergulhar no Espírito Santo, nós devemos nos encher do Espírito Santo, nós devemos transbordar do Espírito Santo e deixar que Ele lute as nossas batalhas, e deixar que Ele faça tudo aquilo que nós não conseguimos fazer. Devemos entregar tudo nas mãos de Deus e buscar a vontade de Deus em tudo. Não devemos fazer nada por nós mesmos. Nós devemos nos encher do Espírito Santo, buscar as coisas de Deus. E de que forma nós fazemos isso? A gente aprende isso desde pequenininho, lendo a Bíblia. Mas é lendo a Bíblia de verdade, estudando a Bíblia todos os dias. Eu acordo de manhã
eu não vou olhar o meu celular, eu não vou fazer nada, eu vou abrir a minha Bíblia e vou estudar, eu vou fazer a minha devocional, eu vou orar para com Deus. Deixa a sua Bíblia do lado da cama e deixa o celular na cozinha, no banheiro, sei lá, em outro lugar. Você precisa do despertador, tudo bem, deixa num lugar onde você vai precisar levantar para desligar, porque se você deixar do seu lado, você coloca na soneca e continua dormindo, né? Então, põe o celular longe e põe a Bíblia perto. E leia a Bíblia assim que você acordar. Se encha do Espírito Santo, oração, leitura bíblica, vida devocional diária, todos os dias. Faça culto doméstico na sua casa. Chame seus filhos, seus irmãos, sua esposa, quem mora com você. Fala, vamos fazer uns 5 minutos de devocional, uma oração, vamos cantar uma música e vamos ler um trecho das Escrituras. Eu mando todo dia devocional no grupo, você pode ir lá e ouvir aquele áudio e ler aquele texto. Não é muita coisa, mas um pouquinho que você fizer todo dia é melhor do que você não fazer nada. Né? É melhor que você deixe, não, no domingo eu vou para a igreja e resolvo. Não resolve. Você vai sair daqui hoje cheio do Espírito Santo e amanhã você já está vazio. É todos os dias, é constância. Nós temos que nos encher do Espírito Santo, porque quando nós fortalecemos o Espírito, a carne fica fraca. Então a gente não vai querer fazer nada por nós mesmos, mas nós vamos entregar tudo nas mãos de Deus. Nós vamos orar e falar, Senhor, está em tuas mãos, faça aquilo que é da tua vontade. Jejum é uma coisa que nós não praticamos e que nós deveríamos praticar mais. Quando nós jejuamos, nós enfraquecemos o corpo, nós enfraquecemos a carne, mas nós fortalecemos o espírito. Jejum espiritual, jejum com oração, jejum com leitura bíblica. Eu não vou comer, começa com pequenas refeições. Hoje eu não vou tomar café da manhã, hoje eu não vou almoçar. E vá aumentando conforme Deus te permitir. Não vai passar mal por isso, mas tente passar mais tempo se dedicando a Deus, menos tempo se dedicando a si mesmo. Nós temos que ter uma vida de comunhão com Deus para nos encher do Espírito. Nós temos que ter uma vida de comunhão com a igreja. É muito importante estar em comunhão com os irmãos, porque nós também somos ferramentas para fortalecermos uns aos outros. Oração, orarmos juntos uns pelos outros, conversarmos, estarmos em comunhão uns com os outros. Então, se envolva com a igreja o máximo possível e busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Todo o resto Deus vai dar para você. Ele sabe o que você precisa e Ele vai te dar. E que não seja mais você vivendo, né? Paulo fala um pouco atrás, nós falamos disso no capítulo 2, não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Então mate o seu eu, mate o seu ego, acabe com todo o seu orgulho, com todo o seu egoísmo, com todo o seu mérito, com toda a sua glória, e dê lugar para a humildade, para a abnegação, para a austereza, para a bondade, para a modéstia. Não sou mais eu. A partir do momento que você tem essa consciência de que não é você, você não consegue mais se autoglorificar. Mas tudo que acontece na sua vida é graças a Deus, é glória a Deus. Hoje eu trabalhei, graças a Deus. Glória a Deus por isso. Hoje eu consegui fazer aquilo que eu havia determinado, porque não fui eu que determinei, foi o próprio Deus que determinou, e foi Ele que me deu forças para fazer isso. Então você começa a deixar você de lado e colocar Deus realmente no lugar que Ele merece na sua vida, em primeiro lugar. Tudo é graça. Deus é soberano na salvação, Deus é soberano na santificação, Deus é soberano em tudo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Amém. Voltando na história da serpente, a gente viu que todo israelita que foi picado, ele estava morrendo. Ele não tinha nada, não havia nada que ele pudesse fazer para salvar a sua própria vida. No entanto, pela graça de Deus, ele podia ser salvo do efeito do veneno mortal pelo simples ato de olhar para aquela serpente de cobre que estava erguida naquela haste. Vou pedir para a gente abrir um último texto, João capítulo 3, e alguém, por favor, lê o versículo 14 e o versículo 15. João 3, versículos 14 e 15.
Exatamente. João pegou essa ilustração e aplicou muito bem em Jesus Cristo. Ele fala, da mesma forma em que eles no deserto olhavam para a serpente e eram curados e eram salvos, nós hoje olhamos para Cristo que foi levantado no madeiro e recebemos a nossa salvação. De graça. Graça é a palavra. Graça é uma palavra que não pode jamais fugir das nossas mentes, fugir do nosso coração, fugir da nossa boca. Ou seremos insensatos, seremos tão sem noção quanto os Gálatas. Resumindo, a sua própria obra, feita com seu próprio esforço, ela é inútil diante da graça de Deus. Busque a graça de Deus, se encha do Espírito Santo e mantenha os olhos em Jesus Cristo. Desfrute da graça de Deus. Amém?